Então vamos lá, pessoal. Iniciando o nosso curso de contabilidade de custos, disciplina que é muito cobrada nos concursos de ICMS, né? Tem um peso significativo de lá. E em contabilidade de custos, nós vamos estar enfocando as empresas industriais. Nós vamos ver alguns conceitos, né, na aula de hoje, utilizados aí em contabilidade de custos, fundamentais para o conhecimento, para o entendimento da matéria como um todo, né? Então vamos lá, galera. Empresas industriais são aquelas que transformam matéria-prima em produtos acabados. Entenda-se como matéria-prima como sendo os insumos básicos necessários para a fabricação de um produto. Como, por exemplo, para a fabricação de uma geladeira, as matérias-primas necessárias são chapa de aço, plástico, vidro, fios, motor, parafusos, etc. A matéria-prima não necessariamente vem da natureza. A chapa de aço é o produto final de uma siderúrgica. Para a fabricação de uma geladeira, essa chapa de aço é uma matéria-prima. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Em contabilidade geral, mesmo em contabilidade avançada, a gente falou muito em estoque de mercadorias, em custo da mercadoria vendida. O que são empresas comerciais? São aquelas que compram e vendem mercadorias, claro, com fins lucrativos. Vamos pegar uma empresa comercial, uma loja de departamentos, vamos pegar umas Casas Bahia da vida. Nas Casas Bahia eu encontro diversas mercadorias, por exemplo, geladeira. Veja, as ditas empresas comerciais não transformam absolutamente nada. Do jeito que ela compra o bem, a mercadoria, ela vende sem nenhuma transformação. As Casas Bahia exercem o ato da compra da mercadoria num fabricante, digamos. Quando ela compra essa geladeira, ela já compra essa geladeira embalada. Coloca no seu estabelecimento comercial e vende. Quando ela vende a geladeira, ela já vende embalada. Ou seja, do jeito que ela comprou a geladeira embalada, ela vende embalada sem nenhuma transformação. Numa empresa comercial, nós vamos encontrar lá no ativo circulante um estoque de mercadorias. Numa empresa comercial, lá na DRE, nós vamos encontrar o custo da mercadoria vendida. Empresas industriais. São aquelas que transformam a matéria-prima em produtos acabados. Na contabilidade de uma empresa industrial, nós vamos encontrar um estoque de matéria-prima. Essa matéria-prima será consumida pela produção para ser transformada em um produto acabado. Numa empresa industrial, nós vamos encontrar o estoque de produtos acabados. Numa empresa industrial, nós vamos encontrar lá na DRE o custo do produto vendido. Por essa terminologia, mercadoria, produtos acabados, eu identifico quando uma empresa é comercial ou quando ela é industrial. Sou um fabricante de geladeira. Quais são as matérias-primas necessárias para quem vai produzir uma geladeira? Chapa de aço,
O gabinete da geladeira é uma chapa de aço. Motor, tinta, parafuso, lâmpada. Dentro da geladeira tem uma lâmpada. Eu pego essas matérias-primas e transformo em um produto acabado. Uma geladeira, no nosso caso. Veja, matéria-prima para nós não necessariamente é aquilo que venha da natureza. Chapa de aço é uma matéria-prima para quem vai produzir geladeira. A chapa de aço não veio da natureza, não tem pé de chapa de aço. Essa chapa de aço já é um produto final de uma outra indústria, de uma siderúrgica. Para nós que vamos produzir geladeira, essa chapa de aço é uma matéria-prima. Para eu saber quais são as matérias-primas de uma determinada indústria, eu preciso saber, conhecer qual é o seu produto final. As empresas industriais transformam a matéria-prima em produtos acabados. A Brastemp é uma indústria. Ela transforma a matéria-prima em produtos acabados. O que é o produto acabado numa indústria que fabrica geladeira? Como que a Brastemp estoca essa geladeira? Ela já estoca embalada. O que é o produto acabado, então, geladeira na Brastemp? É a geladeira pronta e embalada. Quando a geladeira estiver pronta e embalada, ela está pronta para ser remetida ao meu estoque de produtos acabados. Pessoal, uma padaria, manja padaria? É indústria ou é comércio? Na padaria tem algum produto? Sim, o pãozinho, por exemplo. Matérias-primas necessárias para quem vai produzir um pãozinho. Fermento, água, bromato, sei lá o que mais vai para produzir um pãozinho. Aliás, o nome correto da padaria é indústria panificadora. O que ela produz, entre outras coisas? Pãozinho. Agora, numa padaria tem Coca-Cola? Tem. A padaria transformou alguma coisa na Coca-Cola. Do jeito que ela comprou, embalada, na garrafa, ela vendeu sem nenhuma transformação. É um exemplo típico de uma empresa que, simultaneamente, ela é indústria e comércio. A indústria transforma a matéria-prima em produto acabado. A empresa comercial, ela não transforma absolutamente nada. Do jeito que ela compra, ela vende sem nenhuma transformação. Outro dia um aluno me perguntou assim numa aula presencial. Pô, então lanchonete é indústria. Eu falei, mas por quê? Compra o pão, compra a mortadela e transforma em um sanduíche. Olha, até que transformou, né, galera? Veja, bares, restaurantes, açougue são equiparados a empresas comerciais. Se você prestar atenção no açougue, ele transforma, né? Ele compra o boi inteiro e vende em pedaços. Ele transformou. Bares, restaurantes, o açougue são equiparados a empresas comerciais. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Essa aqui é a minha empresa. Deixa eu desenhar a minha empresa aqui. A minha empresa compra
arroz em sacos de 60 quilos. Quando eu compro esse arroz, ele já está totalmente limpo, já está beneficiado, está branquinho. Dentro da minha empresa, eu pego essa saca de arroz e faço vários saquinhos de 5 quilos. E coloco a minha marca C. Eu vendo esse arroz em pacotes de 5 quilos com a minha marca C. Essa minha empresa é uma empresa comercial ou industrial? Pessoal, as comerciais não transformam absolutamente nada. Do jeito que ela compra, ela vende, sem nenhuma transformação. Se eu comprasse essa saca de arroz de 60 quilos e vendesse sacas de arroz de 60 quilos, eu não transformei nada, seria uma empresa comercial, mas nesse meu exemplo, não. Eu comprei uma saca de 60 quilos e dentro da minha empresa, eu transformei em saquinhos de 5 quilos. Esta minha empresa é uma empresa industrial. Fixa. As ditas empresas comerciais não transformam absolutamente nada. Do jeito que ela compra, ela vende, sem nenhuma transformação. Agora, vocês devem estar me perguntando assim: bom, então supermercado é empresa industrial. Eu, quando vou no supermercado, por exemplo, Carrefour, eu encontro arroz de 5 quilos com a marca Carrefour. Vamos analisar isso. No Carrefour tem algum produto? Tem. O pãozinho. O pão no Carrefour é feito dentro do supermercado, então ele transforma lá a farinha, o bromato, né, o sal, em um produto, que é o pãozinho. Até tem uma pequena atividade industrial. Mas o caso do arroz no Carrefour, como é que funciona? Está aqui o mercado. Digamos que seja o Carrefour. Ele vai comprar arroz. Ele vai ao fornecedor do arroz e faz um pedido lá de 10 toneladas de arroz. Chega no fabricante do arroz e diz assim: olha, eu quero 10 toneladas, só que você vai me mandar esse arroz em saquinhos de 5 quilos, já com a marca Carrefour. Esse arroz, então, chega no Carrefour em saquinhos de 5 quilos, com a marca Carrefour. Como é que eu vendo esse arroz? Eu, Carrefour. Eu vendo em saquinhos de 5 quilos, com a marca Carrefour. O supermercado, então, do jeito que ele comprou, ele vendeu, sem nenhuma transformação dentro do Carrefour. Isto é uma atividade comercial do Carrefour. Essa atividade não é industrial. Terrível, né, pessoal? Então você precisa conhecer também como é o processo de operação da empresa, né? Se ela transforma alguma coisa dentro da empresa. Nesse exemplo aqui, é uma empresa comercial, uma atividade comercial
do Carrefour. Bom, primeiro, por que essa distinção entre indústria e comércio é importante, entre outros motivos? Por causa dos impostos. As empresas comerciais, entre outros impostos, ela é contribuinte do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Numa empresa comercial, o ICMS é um imposto recuperável para as empresas comerciais. A indústria, entre outros impostos, ela é contribuinte do ICMS, assim como as empresas comerciais, e também do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente nesses impostos, né? Com foco em empresas industriais. Vamos caminhar mais um pouquinho. Investimentos da indústria. Uma empresa industrial pode investir em bens numerários. São as disponibilidades da empresa, ou seja, a conta caixa, bancos conta movimento e as aplicações financeiras de liquidez imediata. Esses bens estão classificados no balanço no ativo circulante. É só lembrar, né, pessoal, que lá no ativo circulante estão as disponibilidades. O dinheiro, né? Guardado pelas contas caixa, bancos conta movimento e as aplicações financeiras de liquidez imediata. Nós vimos isso lá em contabilidade geral. Uma indústria tem bens para venda. São os bens produzidos e vendidos pela empresa industrial, figurando no balanço patrimonial também no ativo circulante. Nós vimos que lá no circulante, né, lembrando lá do geral, figuram as disponibilidades, bens numerados, os direitos de curto prazo, os estoques, bens para venda e as despesas do exercício social seguinte. Os bens para venda, então, vão figurar no ativo circulante. Uma empresa industrial, lá no ativo circulante, e tudo que é estoque é ativo circulante, uma empresa industrial, eu vou ter estoque de produtos acabados, que é o produto final produzido pela empresa. No nosso exemplo, nós estamos usando aqui é a geladeira acabada. Lembra que eu estoco a geladeira embalada. É ela pronta e embalada. Vai estar lá no meu ativo circulante o valor desse estoque de produtos acabados. Em algumas empresas industriais, eu posso ter um estoque de coprodutos. O que é isso? É a produção de diversos produtos oriundos de uma mesma matéria-prima. Por exemplo, de um único barril de petróleo. Produzimos gasolina, diesel, plástico, nafta, etc, 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 etc. Recebem esse nome, na verdade são produtos acabados dessas empresas, recebem esse nome porque são oriundos de uma mesma matéria-prima. Diferente da geladeira que a gente chama de produto acabado, onde eu tenho diversas matérias-primas, né, pessoal? Chapa de aço, motor, lâmpada, parafuso. Coprodutos são aqueles oriundos de uma única matéria-prima, de uma mesma matéria-prima. Numa empresa industrial, eu posso ter um estoque de subprodutos. São itens que nascem durante o processo de produção e possuem um mercado de venda estável. Esses itens representam uma parcela muito pequena do faturamento global da empresa. Vamos dar um exemplo disso.
A nossa empresa fabrica, produz geladeira. Uma das matérias-primas é a chapa de aço. Eu pego essa chapa de aço, tiro do meu estoque de matéria-prima e coloco numa prensa. Eu prenso essa chapa de aço e dali sai o gabinete da geladeira. Ocorre que quando eu prensei essa chapa de aço, algumas rebarbas dessa chapa de aço caíram no chão. São pedaços dessa chapa de aço. O que eu faço com esses pedaços que caíram no chão? Recolho e vendo como um subproduto. Esses pedaços de chapa de aço eu vendo de forma contínua na minha empresa. Eles têm um mercado de venda estável. Eu vendo, por exemplo, para uma empresa que fabrica panela. Claro, representa uma parcela pequena do meu faturamento. Nós chamamos a isso de um subproduto. Ele nasce durante o meu processo normal de produção. Prensei a chapa de aço, saiu o gabinete, quadradinho lá, o gabinete de uma geladeira, e pedaços caíram da chapa de aço, sobraram pedaços, recortes da chapa de aço. Chamamos a isso de um subproduto. Vai aparecer, caso eu tenha subproduto na minha empresa, lá no meu ativo circulante. O que é sucata? São itens com venda esporádica, com valor não previsível. Não sei por quanto eu vou vender. Não possuem um mercado de venda estável. Esse item não figura no balanço patrimonial da empresa. Não vai estar lá nos meus estoques. No momento em que eu vender, ele é contabilizado diretamente no resultado como uma receita. Usando aquele mesmo exemplo, fiz lá o gabinete. Quando eu prensei, caíram rebarbas da chapa de aço. Eu pego essa chapa de aço e vou juntando. De vez em quando aparece um maluco lá, oferece um valor por esse lote. Claro que isso vai representar um valor ínfimo do meu faturamento. Mas não é algo previsível, não vendo a hora que eu quero. De vez em quando vai juntando, é que nem aqueles caras que juntam a latinha, né? Vai juntando, uma hora aparece um maluco lá, eu dou tanto pelo lote. Nós chamamos a isso de sucata. A diferença entre subproduto e sucata está exatamente em ter um mercado estável ou não. Quando eu fizer essa venda, eu contabilizo o valor dessa venda diretamente no resultado, como uma receita. Receita com a venda de sucatas. Não haverá no meu ativo circulante um estoque de sucata. Exatamente por ser algo de venda que não possui um mercado estável, né? Um valor não previsível de venda. Claro, a diferença entre subproduto e sucata. Vamos mais. Bens para a renda. São aqueles que oferecem um retorno financeiro à empresa. Exemplo: terrenos destinados à locação. Se quiserem terrenos não de uso. Investimentos permanentes, nós vimos isso aqui lá em contabilidade avançada. Participações societárias em coligada, controlada. Ouro, obras de arte. Esses bens são classificados no balanço patrimonial no subgrupo investimentos. Resumo da ópera. Tudo que aparecer no balanço de uma empresa industrial que esteja dentro do subgrupo investimentos é considerado um bem para a renda.
Outro investimento da indústria em bens fixos são aqueles destinados à manutenção na atividade da empresa. São aqueles bens adquiridos para uso na atividade da empresa. Exemplo: máquinas, veículos, equipamentos, marcas e patentes. Esses bens figuram no balanço patrimonial nos subgrupos imobilizado e intangível. Resumo da ópera. E por trás disso aqui está a contabilidade geral, né, pessoal? Tudo que eu tiver no balanço patrimonial de uma empresa industrial, no subgrupo imobilizado e no subgrupo intangível, são considerados investimentos em bens fixos. Então, dando uma recapituladinha. Investimentos da indústria. Em bens numerários, ativos circulantes, disponibilidades. Bens para venda, ativos circulantes, são os estoques de produto acabado, o estoque de coprodutos, se for uma empresa que tenha coprodutos, um estoque de subprodutos, são bens que estão destinados à venda. Ativos circulantes. Tudo que tiver no subgrupo de investimentos é bem para a renda. E tudo que tiver no imobilizado e intangível são investimentos em bens fixos. Bom, vimos os investimentos. Vamos ver os gastos realizados pelas empresas industriais. O que é gasto? É o esforço realizado para a empresa para a aquisição de um bem ou de um serviço. Esses gastos classificam-se como gastos que são ativados e gastos que não são ativados. O que são gastos que são ativados? São aqueles que serão apresentados no balanço patrimonial dentro do ativo da empresa. Exemplo: aquisição de matéria-prima. Quando eu compro a matéria-prima, eu vou colocar essa matéria-prima no meu estoque de matéria-prima, no meu ativo circulante. Aquisição de um veículo. Quando eu gasto com a aquisição de um veículo, a conta que vai guardar esse bem, esse veículo, é a conta veículos lá do ativo imobilizado. Um gasto ativado, é do ativo. Instalações. Comprei instalações para a área administrativa da empresa, um aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Quando eu compro instalações, uma conta lá do meu imobilizado, do meu ativo imobilizado, vai guardar esse bem, essas instalações. É um gasto ativado. Vai aparecer no ativo, no balanço. O que são gastos não ativados? São aqueles que serão apresentados na demonstração de resultado, na DRE. Esses gastos podem ser classificados como despesa ou como um custo. Pagamento de salário dos funcionários. Óbvio que não vai aparecer no ativo. Vai aparecer lá na DRE como uma despesa ou como um custo. E eis aí o nosso primeiro grande problema. Quando que um gasto não ativado é uma despesa? E quando que um gasto não ativado é um custo? Nosso primeiro grande problema. Vamos dissecar isso aí. A difícil separação dos gastos não ativados. Quando um gasto não ativado é uma despesa, ou quando um gasto não ativado é um custo. Parece fácil separar isso, mas não é não. Vou imaginar o seguinte:
Aqui é a nossa empresa industrial, que fabrica geladeiras. Quais são os grandes departamentos existentes numa empresa industrial? Uma empresa industrial, eu vou ter a área administrativa da empresa. O que tem aqui dentro da área administrativa de uma empresa? A diretoria da empresa está lotado na área administrativa. É aquele pessoal que tem poder de direção na empresa como um todo. Eles estão lotados na área administrativa. Quem mais eu posso ter aqui dentro? Departamento de Recursos Humanos da empresa. O RH. Está lotado na área administrativa da empresa. O que mais pode ter aqui? Departamento financeiro da empresa. Contas a receber, contas a pagar. Área administrativa da empresa. O departamento de compras da empresa pode estar lotado na área administrativa da empresa. O pessoal que faz a administração da empresa como um todo. O que mais eu posso ter dentro de uma empresa industrial, além da área administrativa? Área comercial. Área de vendas. O que tem aqui dentro? Vendedores, propaganda, marketing, publicidade. O pessoal que vende e divulga o produto, eles estão lotados na área comercial da empresa, na área de vendas. O que mais eu tenho numa empresa industrial? Claro, o departamento produtivo, a produção. É nesse local que a matéria-prima será transformada em produto acabado. Pessoal, existem gastos não ativados na área administrativa e de vendas. Existem gastos não ativados na área de produção. Veja, aqueles gastos não ativados que ocorrerem fora da produção, nós dizemos que são despesas. Aqueles gastos não ativados que ocorrem dentro da produção, custos. O que eu tenho dentro da produção? Eu tenho a mão de obra. Falou mão de obra, pessoal, é aquele pessoal que trabalha dentro da produção. Essa galera aqui diz que são salários da área administrativa, de vendas, sei lá, de remuneração. Falou mão de obra, já sabe. É o pessoal lotado dentro da fábrica, da produção. O que mais eu tenho aqui? Ou posso ter dentro do departamento produtivo? O PCP. Planejamento e controle da produção. O que esses caras fazem? Planejam e controlam a produção.
Sei lá, eu tenho que fazer 10 mil geladeiras. Deixa eu ver se eu tenho mão de obra suficiente para produzir 10 mil geladeiras. Deixa eu ver se eu tenho matéria-prima suficiente para produzir 10 mil geladeiras. Planejamento e controle da produção. Esse pessoal está lotado dentro da fábrica, dentro da produção. O que mais pode ter aqui? O CQ. Controle de qualidade. O que esses caras fazem? Verificam se os produtos que estão acabados estão dentro dos padrões pré-estabelecidos pela empresa. Como o próprio nome diz, controlam a qualidade dos produtos fabricados. Esse pessoal está lotado dentro da produção. O que mais poderia ter dentro da produção? Um nome que eu gosto bastante. Manutenção. O que faz esse pessoal? Pode fazer uma manutenção corretiva, preventiva. Limpam as máquinas de produção para que elas trabalhem adequadamente. Podem, aí sim, fazer uma manutenção corretiva, quebrou a máquina, esses caras vão lá e consertam a máquina. Esse pessoal está lotado dentro da produção. Veja. Existem gastos não ativados nesses setores, existem gastos não ativados nesses setores. O que ocorrer fora da produção é despesa, o que ocorrer dentro da produção é um custo. Por exemplo, salário da área administrativa, despesa ou custo? Despesa. Salário da área de vendas, despesa. Salário do pessoal do controle de qualidade, custo. Você tem que separar, identificar de onde é esse gasto não ativado. Vai aparecer na demonstração de resultado do exercício, salários. Vai aparecer salário da área administrativa, vai aparecer salário da manutenção, do controle de qualidade, e aí como um custo. Parece fácil essa separação, mas não é não. Quando eu compro a matéria-prima, eu vou colocar no meu estoque de matéria-prima. É um gasto ativado, vai lá no estoque. No momento em que eu for tirar essa matéria-prima do estoque, nós dizemos que a matéria-prima está sendo consumida. Essa matéria-prima vai ser consumida pela produção, para transformar em produto acabado. O consumo da matéria-prima é um custo. Conta mensal de energia elétrica, despesa ou custo? A parte pertencente à energia elétrica consumida por administração e vendas é despesa. A energia elétrica consumida pela produção é um custo. Você tem que separar. Essa minha indústria aqui, o prédio é alugado. Eu tenho um gasto de aluguel mensal, vou inventar aqui, de R$1.000. O gasto mensal com aluguel é um gasto não ativado. Despesa ou custo? Toda a área é alugada. Eu sei que 40% da área total é ocupado pela área administrativa e de vendas. Eu sei que a minha produção ocupa 60% da área total. Ora, vou ter que fazer um rateio. 40% de 1.000 é uma despesa. 60% de 1.000 será um custo.
Incrível, né? Conta mensal de telefone. Despesa ou custo? A parte gasta, consumida por administração e vendas, é despesa. A parte consumida, utilizada pela produção, é custo. Tem gente que acha que a produção não telefona. Lógico que telefona, e muito. Falar com fornecedores, por exemplo. Você tem que ter o controle disso. De onde é esse gasto? Fora da produção, despesa. Dentro da produção, é um custo. Lanches e refeições. É um gasto não ativado. A parte que você gastar mensalmente pertencente à administração e vendas é despesa. Os lanches e refeições que você gastou com a área de produção é um custo. Energia elétrica, não sei nem se eu falei, vou falar de novo. Conta mensal de luz. A parte pertencente à administração e vendas é despesa, a parte pertencente à produção é custo. Você tem que identificar isso, tem que ter um relógio lá que identifique quanto foi consumido por essas áreas e quanto foi consumido pela fábrica, para que você possa separar o que é despesa e o que é custo. Quanto me custa produzir a geladeira do tipo A? Eu preciso saber os custos de produção da geladeira tipo A. Por vários motivos, entre eles para a formação do meu preço de venda. Uma outra dificuldade. Quando que iniciam-se os meus custos de produção? E quando eles terminam? A grosso modo, eu posso dizer que os meus custos de produção iniciam-se no consumo da matéria-prima. Quando eu compro a matéria-prima, é um gasto ativado, vai lá no meu ativo circulante, no meu estoque de matéria-prima. Num segundo momento, quando eu for retirar essa matéria-prima do estoque, nós dizemos que nesse momento a matéria-prima está sendo consumida. Ela vai ser consumida aonde? Na produção. É um custo. Nesse momento, a grosso modo, eu posso dizer que iniciam-se os meus custos de produção no consumo da matéria-prima. E quando que terminam os meus custos de produção? Naquele momento em que o produto estiver totalmente acabado e ele estar em condições de ser remetido ao meu estoque de produto acabado. Nesse momento, encerram-se os meus custos de produção. Quando que o meu produto está acabado? No nosso caso, da geladeira. Como que eu remeto essa geladeira para o estoque de produto acabado? Eu a remeto embalada, não é? Portanto, o meu produto estará totalmente acabado quando a geladeira estiver pronto e embalada. Nesse momento, encerram-se os meus custos de produção. Ela vai sair da minha produção embalada e vai para o meu estoque de produtos acabados. Parece fácil fazer essa separação, mas não é não. Vamos ver se eu tenho alguns exemplos aqui. A difícil separação entre despesa e custo. Despesa é o gasto não ativado, que ocorre fora da produção. É o que nós vimos. Exemplo. Salário do pessoal de administração e vendas. É despesa. É fora da produção. Encargos sociais sobre a folha de pagamento da área de administração e vendas. Encargos sociais, fundo de garantia, férias, previdência social da área administrativa e de vendas. É despesa.
Frete sobre vendas. Frete sobre vendas é uma despesa com vendas. Os meus custos de produção se encerram quando o meu produto estiver totalmente acabado e eu remeto para o estoque de produto acabado. Quando ocorre o gasto com frete sobre vendas, o produto já foi acabado, óbvio. Já se encerraram os meus custos de produção. Então, o frete sobre vendas é uma despesa com vendas. Energia elétrica. A parte consumida por administração e vendas, é despesa. Aluguel. A parte pertencente à administração e vendas. Consumo de material de escritório. O material de escritório que foi consumido pela área administrativa e de vendas, é despesa. Remuneração da diretoria, a diretoria está lotada na área administrativa da empresa. Lanches e refeições, aquele gasto que eu tive com a área de administração e vendas. Conta mensal do telefone, a parte pertencente à administração e vendas. Despesas financeiras. Comissão de vendedores, é uma despesa com a área de vendas. Custo. É o gasto não ativado, que ocorre dentro da produção. Podemos dizer que os custos de produção iniciam-se no consumo da matéria-prima e se encerram quando o produto estiver acabado e em condições de ser remetido ao estoque de produtos acabados. Exemplos. Salário do pessoal da produção, mão de obra direta ou indireta. A gente vai ver na nossa próxima aula o que é mão de obra direta e indireta. Mas falou mão de obra, já sabe. É o pessoal que trabalha na produção. O gasto com o salário dessa galera é um custo. Os encargos sociais sobre a folha de pagamento do pessoal da produção, custo. Consumo da matéria-prima, meus custos iniciam-se no consumo da matéria-prima. Pulei uma, né? Já volto nela. Energia elétrica consumida pela produção. Custo. Uma despesa que ocorre dentro da produção. Aluguel pertencente à área de produção. Dei o exemplo, inclusive. Consumo de material de escritório consumido pela área de produção. Tem gente que fala, pô, a produção consome material de escritório, lápis, régua, caneta, lógico. É custo. Lanches e refeições, aquele lanche e refeição que eu gastei com a área de produção. Conta mensal do telefone, da área de produção. Você pega a conta mensal do telefone, você vai ter que separar o que é gasto da área de administração e vendas, despesa, o que é gasto com a área de produção. Você tem que ter um controle dentro da tua empresa. Pulei uma, né? Consumo de embalagem. No caso do produto ser estocado e embalado. Meus custos se encerram, meus custos de produção se encerram quando o produto estiver totalmente acabado. Quando que o produto está totalmente acabado? Quando estiver em condições de ser remetido ao meu estoque de produto acabado. Como que eu envio esse meu produto, essa minha geladeira, para o estoque de produto acabado? Eu envio embalado, então meu produto acabado é a geladeira pronta e embalada. Nesse momento, encerraram-se meus custos de produção. Então, esse consumo de embalagem, já que eu estoco o meu produto embalado, é um custo. Mas por que esse cara está falando isso? Imagina o seguinte, que eu sou fabricante de arroz. Como que eu estoco o arroz na minha indústria? Eu estoco a granel, solto. Eu não embalo.
Portanto, quando o meu arroz estiver branquinho e solto, eu remeto ao estoque de produto acabado. Nesse momento, encerraram-se meus custos de produção. Eu não embalo para estocar. Quando que eu vou embalar? Quando eu vender. Chegou alguém lá que quer 5 quilos de arroz, aí sim. Vou lá no meu estoque de produto acabado, o arroz que lá está a granel. Nesse momento eu embalo. Meus custos de produção se encerraram. Nessa situação, esse consumo de embalagem é uma despesa com vendas. Terrível, né, galera? Terrível. Bom, vimos aí os primeiros conceitos em contabilidade de custos, né? O que é uma empresa industrial, quais os investimentos da indústria, o que é um gasto ativado, o que é um gasto não ativado. A separação dos gastos não ativados entre despesa e custo. Parece fácil essa separação, não é não? Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, vamos continuar ainda com a parte conceitual de custo. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos ver isso na nossa próxima aula. Dá uma estudadazinha, galera, antes da nossa próxima aula. Até lá, pessoal.